Contrato longo, até agora não teve proposta oficial, apesar de sim ser um jogador valorizado no mercado internacional. Outros ativos do clube, e acredito que logo o Goiás deve sim receber uma proposta, ou até mesmo a compra em definitiva, por exemplo, do Alejandro, jogador que vem atuando muito bem, assumiu a titularidade no Sub-20 do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e fez 2 gols, né, do último final de semana para cá, 2 gols em 2 clássicos contra o Corinthians e também o São Paulo, 2 jogos que o Palmeiras venceu. Então, em 6 partidas, o atacante marcando 2 gols, sendo que nesta chegada ao Palmeiras, né, ele foi titular em um jogo no Brasileirão e no Campeonato Paulista, mais uma vez em 3 jogos. Então, vem ganhando espaço aos poucos e marcando 2 gols importantes. Lembrando, o Goiás ele tem 50% do jogador, foi um empréstimo onde o Palmeiras ele tem uma opção de compra de 5 milhões de reais, mas o Goiás ficaria ainda com 50% de um valor de uma venda futura. Então, além dessa quantia de 5 milhões, o que é pouco, né, para um jogador jovem, um atacante, mas essa possibilidade de 50%, lembrando que o Palmeiras é um dos clubes no futebol mundial que consegue melhor vender seus jogadores. Então vamos considerar que o Alejandro, não vou nem colocar ele como um caso de um Estevão, sei lá, o outro que foi vendido também recentemente, fugiu o nome dele agora, aquele outro zagueiro, né, o Vitor, que foi para o Manchester City, não vou nem considerar isso, vou considerar um jogador mediano. Se o Palmeiras vender, por exemplo, 30, 40 milhões de reais, o Goiás tem a metade disso. Então é sim algo para o Goiás ficar atento. Não é o ideal para mim, acho que um jogador que vem da sua base ele tem que jogar, mas se for para emprestar, se for para buscar novos horizontes, que seja em uma negociação como essa, onde acredito que as 3 partes saem ganhando. Dos ativos do clube, e aí sim, um bom exemplo, né, de usar a base, o Diego Caetto e o Pedrinho, 2 nomes que vêm jogando bem nessa Série B e já afirmo para vocês, tem clubes interessados, tá? E deve chegar uma proposta para o Goiás nesse ano, principalmente pelo Diego Caetto. Por que eu observo isso? Não sai agora, tá? O Diego Caetto, o Pedrinho, até mesmo olhando para a projeção da carreira deles, não compensa, por exemplo, deixar o Goiás agora na metade de Série B e ir, por exemplo, para um clube de Portugal. Não faz muito sentido, é melhor se consolidar por aqui, quem sabe jogar uma Série A no ano que vem, e aí sim, né, você sendo titular numa Série A com 22 anos de idade, aí o cara tá no auge. Né? Então, acredito que os jogadores também têm essa mentalidade de não aceitar qualquer oferta, a primeira chance para sair, até porque o Goiás ele consegue oferecer boas condições, tem os contratos renovados, um bom salário, a cidade é muito boa também, então os caras não estão pensando em sair a todo momento. Então, acredito que é o cenário ideal para todos eles, mas não me surpreenderia com propostas já neste ano para o Diego Caio e para o Pedrinho. Os dois que renovaram, né, os contratos recentemente. O Diego Caio, se eu não estiver enganado, o vínculo vai até 2028 e o Pedrinho até o final de 2027, também com boas multas rescisórias. Outro também que renovou o seu vínculo, o zagueiro Antony, né, que foi convocado para a seleção brasileira sub-20 no Mundial disputado no Chile. Então, os nomes os mais ativos, né, no mercado do Goiás com vínculos longos. Você pode deixar a sua opinião aqui sobre a escalação também, né? Já comentei sobre a importância dessa próxima partida em casa na Série B, mesmo a pontuação do Goiás sendo muito boa, né? Pensando em virar o turno o máximo que o Goiás conseguiu fazer em um turno foi em 2021, com 34 pontos naquele momento. Acredito que o Goiás irá assim conseguir bater esse recorde, tem ainda 2 compromissos em casa e um fora para fechar o turno. Mas para mim uma pontuação que já seria excelente para o Goiás, acima de 36 pontos. Ou seja, se o Goiás conseguir fazer pelo menos 4 pontos nesses próximos 3 jogos, eu já vejo que um cenário de finalização de turno, né, já seria excelente. Quem sabe chegar até os 40, já pensou se o Goiás vence esses 3 jogos? Chegaria a 42, é uma pontuação assim que chega a beirar o ridículo, né, o inacreditável, o imponderável, pela dificuldade que é a Série B e pelo equilíbrio. Sobre a escalação, eu vejo como natural a entrada do Wellington Rato na escalação titular e até mesmo do Moraes. Tá? Eu não acho que o William Lepo tenha feito um jogo muito ruim contra o Atlético Paranaense. É um jogador regular, mas que não é da posição. Então, é um jogador que parece sempre torto, né, na lateral esquerda. Quando o Goiás, e até em alguns jogos isso funcionou bem, contra o Coritiba, aqui na Serrinha principalmente, teve um outro jogo fora de casa, acho que foi contra
contra a Ferroviária, né, que ele aparecia por ali para tentar uma finalização de fora, contra o Volta Redonda também, foi até razoável. Mas eu já vejo que o William Lepo hoje ele não consegue marcar tão bem, tá, as descidas por ali, principalmente se for um jogador de muita velocidade, como foi, por exemplo, o Mendonça, nesse último jogo contra o Atlético Paranaense, e principalmente não consegue apoiar no ataque. Você pode observar que nesses últimos jogos, eu não me recordo de nenhuma boa participação do William Lepo e uma naturalidade da partida. Aquele jogo 0-0, o Goiás tentando criar alguma coisa, o Lepo por ali já não aparece mais. Então penso que é necessário essa mudança. Para o jogo contra o Cuiabá, o Wellington Matheus está suspenso e o Pedrinho deve ser titular, concordo. Voltando, né, à formação, por exemplo, de 3 atacantes, é algo que o Mancini ainda terá que decidir. Contra o Atlético Paranaense, foi basicamente um 4-4-2. Acredito que ele deve sim voltar para uma escalação natural com 3 atacantes. E aí você poderia colocar por ali o Wellington Rato, juntamente com o Pedrinho e o Anselmo Ramon. Tá? Acho que funcionou bem nessa estratégia mais defensiva, fora de casa. Contra o Cuiabá na Serrinha, eu tentaria voltar para esse 4-3-3, tendo o Wellington Rato. Se o Mancini entender que ele não é um jogador para ser titular ainda, eu preferiria manter a escalação num 4-4-2, mesmo que mais defensiva, do que, por exemplo, colocar um outro jogador da posição, na ponta, que não vem atuando bem. Seja o Jajá, ou que agora retorna de suspensão, ou o Arthur Kaique, ou até mesmo o Zé Hugo. Então, entre esses 3, eu preferiria colocar o Gonzalo Freitas junto com o Marcão no meio de campo e liberar um pouco mais o Juninho. Sobre o Rafael Gava, a tendência é que ele ainda não participe desse duelo em casa. Então, eu faria assim, tá? Eu tentaria essa mudança contra o Cuiabá, tanto o Moraes, né, na lateral esquerda, como também o Wellington Rato. Acredito que o Rato vai sim começar esse jogo no próximo sábado, sendo um titular. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também, como você montaria essa escalação do Goiás para esse compromisso na Serrinha, e é algo que eu até havia comentado no último pós-jogo, né, contra o Criciúma, que às vezes a forma do Goiás tentar sofrer menos nesses jogos na Série B seria ter uma postura um pouco mais cautelosa, às vezes um pouco mais recuada. Isso aconteceu contra o Atlético Paranaense, poderia ter perdido, claro, né, o Goiás se leva um gol ali no comecinho, aquela bola que passa muito perto do Patrick, poderia ter complicado as coisas, mas funcionou. Eu acho que o Goiás sofreu muito menos contra o Atlético Paranaense fora do que contra o Criciúma na Serrinha. Então, indica que a formação acabou dando certo. Claro que em caso o Goiás precisa criar mais, precisa propor o jogo, é algo que o Cuiabá vai esperar por parte do Goiás. Então, o Wellington Rato para mim e o próprio Moraes são 2 opções ofensivas que darão maior qualidade dentro dessa estratégia de jogo. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários, como seria a sua escalação, lembrando que o Wellington Matheus está suspenso, tá? É isso, tá? Só ele que está suspenso para esse jogo dentro de casa. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, confira também a RJC Assessoria Contábil com o melhor para o seu negócio. Localizado na Avenida Goiás, no centro de Goiânia, você encontra a abertura e assessoria completa da pessoa jurídica, revisão, planejamento e recuperação tributária, o imposto de renda, a dedução que você pode aproveitar. Deduzir despesas médicas, educação e dependentes pode sim reduzir o seu IR. Fale com os profissionais da RJC. Vou deixar o link aqui embaixo também na descrição do nosso vídeo. Beleza? Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera. Os outros vídeos também vou deixar aqui na tela final.